Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Manda Aqui Solidário. Eu sou Carlos Gomes, um dos pastores auxiliares aqui da Igreja Brasil para Cristo no Manda Aqui, que está situada na Avenida Ultramarino, número 616, e você já é nosso convidado para vir nos conhecer. Bom, Manda Aqui Solidário é um dos programas que fazem parte da grade de programação do Manda Aqui Online. Por que eu estou te dizendo isso? Porque hoje pode ser que você já seja aí aquele que assiste os nossos programas toda semana, ou pode ser que você seja aquela pessoa que está vendo pela primeira vez. Então hoje nós falamos sobre um tema, que é o trabalho solidário. Durante os outros dias da semana, de segunda a sexta, são outros temas. São temas relacionados à família, temas relacionados a... Nós temos aqui um podcast chamado MandaCast, que é muito bacana. Nós temos às quartas-feiras a transmissão ao vivo do culto da bênção familiar, que é aqui conduzido pela pastora Leonora Estevanato. Enfim, de segunda a sexta-feira nós temos uma programação variada. Você gosta de louvor? Segunda-feira o programa Praise com a Thalita Estevanato, que é a ministra de louvor aqui da nossa igreja, muito bacana também, tem lá umas brincadeiras, umas gincanas, muito bacana, tenho certeza que você vai gostar. E falando um pouquinho mais do Manda Aqui Solidário, nosso programa ele tem 3 objetivos muito bem definidos, tá? Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. O Manda Aqui Solidário é um ministério aqui da igreja, tá? Ministério de Ação Social / Solidária, e você vai entender essa nomenclatura daqui a pouco. E debaixo do guarda-chuva do Manda Aqui Solidário, nós temos 3 ações, 3 frentes assistenciais aqui da nossa igreja. A primeira delas é o Instituto José Sampaio da Silva. O Instituto José Sampaio da Silva, ele leva o nome do pastor, fundador da nossa obra, fundador da Igreja Brasil para Cristo aqui no Manda Aqui, pastor José Sampaio da Silva. Não tive o privilégio e o prazer de conhecê-lo, mas conheço a família do pastor José, especialmente o pastor Ezequias, que é genro, a Solange, que é filha, a Nelly, que é filha, o pastor Ibrahim, que é genro. Então, eu não conheci o pastor José Sampaio da Silva, mas conheço uma parte da família dele. E quero dizer para você, o instituto que leva o nome dele faz um trabalho fantástico. É um instituto que trabalha na região aqui há mais de 35 anos, com parcerias com os empresários aqui da região, com parcerias com os órgãos governamentais, municipais, estaduais. Tem lá uma série de programas voltados para assistência, voltados para distribuição de leite, distribuição de cestas básicas, distribuição de feira, né? Que o Rui, que é o nosso irmão que dirige lá, ele faz esse trabalho semanalmente, distribuindo a feira, né, para as famílias carentes, e tem uma série de outros serviços que o Instituto ele presta. Nós temos também o SAM. O SAM, a sigla significa Serviço de Assistência Missionária. O SAM é um órgão aqui da nossa igreja que funciona num prédio anexo aqui, também na Avenida Ultramarino, no número 653, eles disponibilizam lá uma série de cursos. Vou falar somente alguns para você ter uma ideia do que o SAM faz, mas depois você entra em contato com a gente que você vai conhecer os outros cursos ministrados. Se você quiser vir conhecer pessoalmente, o SAM funciona todos os sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. O SAM ele é dirigido brilhantemente lá pelo presbítero Rediane Nascimento, pela Vanessa, sua esposa, e uma série de outros voluntários que trabalham tanto na parte administrativa, na organização, na coordenação, quanto os voluntários. Nós temos ali professores de língua portuguesa, professores de inglês, professores de música, professores de judô, de balé, de bateria, de uma série de coisas. Se você quiser conhecer melhor, você pode ir até lá pessoalmente, como eu falei, ou você pode acessar através do Instagram. Depois você entra no @Manda Aqui Solidário e ali você pede as informações e a gente vai te retornar, tá certo? E nós temos também o GEAS. A sigla, né, que eu gosto de falar um nome diferente, é acróstico. O acróstico significa Grupo de Evangelismo e Ação Solidária. Pastor, não é ação social? Não, não é ação social, é ação solidária. Você está curioso, né? Não vou matar a tua curiosidade agora, daqui a pouco eu vou falar. Bom, esses 3 órgãos aqui da igreja, são 3 ministérios aqui da igreja, eles prestam serviços para a comunidade e prestam serviços também para a própria igreja, tá certo? E o nosso objetivo aqui como programa é mostrar aquilo que a igreja faz nessas áreas que eu mencionei, com 3 objetivos muito bem definidos, objetivos do programa. O primeiro objetivo é
Por exemplo, você que está nos assistindo, você vai ter contato com a parte prática daquilo que a gente faz, e não só conceitual, e não só eu apresentando. Você vai conhecer daqui a pouco o nosso convidado de hoje, que realmente ele põe a mão na massa, ele faz aquilo que a gente diz que faz. Então você vai ter a oportunidade de ter um contato maior, de repente, com aquilo que você gostaria de fazer. Então, se você quer se servir, você quer ser um voluntário dessa obra, você pode nos procurar. Você não precisa ter nenhum tipo de capacitação especial, nenhum tipo de diploma, nada disso. Você só precisa ter o desejo de servir. Se você tiver o desejo de servir e você não tem nenhum, ou acha que não tem nenhum dom, nenhuma capacitação, nós vamos te indicar algumas coisas para fazer aqui. Agora, se você já tem uma especialização, se você é um profissional liberal de alguma área, enfim, se você tem alguma coisa que você possa compartilhar com as pessoas, vai ser muito bem-vinda a tua ajuda. Você pode nos procurar também no Instagram. E o segundo objetivo do programa é fazer esse trabalho voluntário, só que numa proporção um pouquinho maior. Se você já tem um grupo de amigos que de repente vocês fazem isso de forma isolada, se você tem alguma organização, seja ela cristã ou não, que também faz trabalho social e você quer conhecer, você quer participar, você quer de repente descobrir algumas formas novas de fazer, você pode nos procurar também, tá? Nós estamos sempre dispostos a compartilhar aquilo que Deus nos deu. Tá certo? E, em terceiro lugar, o terceiro objetivo é angariar recursos para todo o trabalho solidário que nós fazemos. A nossa igreja aqui, ela destina todos os meses uma verba para os trabalhos que nós fazemos. Só que eu sempre digo o seguinte, nós sempre precisamos de mais, sempre. Nós atendemos aqui na igreja, cadastradas, em torno de 70 famílias que recebem mensalmente as cestas básicas. Tem outras coisas que nós fazemos também. E se nós tivermos mais recursos, nós conseguimos fazer mais ainda. Eu vou trazer aqui, num dos próximos programas, Paulo Roberto. Paulo Roberto, ele é ele já se tornou um voluntário, tá? Ele já se tornou um voluntário. Ele trabalhou com a gente em um evento que a gente fez no Natal do ano passado, foi perto de onde nós o conhecemos, e aí nós identificamos uma necessidade na família do Paulo Roberto, na casa do Paulo Roberto. Paulo Roberto, ele mora sozinho com a sua mãe, com a dona Nenê, e eu estou aqui dizendo nomes porque ele me autorizou, tá? Paulo Roberto mora com a dona Nenê. Dona Nenê é uma senhora de 83 anos de idade, que infelizmente por causa de uma circunstância ela ficou cega. Um dos olhos ela enxerga somente 10%, somente vultos ela enxerga, do outro olho ela não enxerga nada, e eles tinham uma dificuldade muito grande, porque no local onde eles moram, quando chove muito, alaga a parte de baixo da casa, dá 1 metro de água dentro da casa. E a dona Nenê não podia ficar nessa parte da casa, ela tinha que ficar na parte superior. Só que na parte superior não tinha banheiro para ela usar. Então imagina a dificuldade da dona Nenê diariamente descer as escadas para ir ao banheiro. Então nós percebemos essa necessidade e nós conseguimos abençoar a dona Nenê e o Paulo construindo um banheiro na parte de cima da casa deles. Nós somos pedreiros? Não. Nós temos casa de material de construção? Não. Mas nós temos boca para pedir. Nós fizemos a parte de mão de obra. O David, que é o irmão nosso aqui do ministério, ele serviu de servente de pedreiro. E o cunhado dele é o Everton, que trabalha na área de monitoramento de câmeras e tal, mas que sabe mexer com construção, até construir a sua própria casa. Eles, o Everton e o David, dedicaram 4 sábados do mês passado, ou seja, o mês inteiro eles abriram mão do descanso, abriram mão da família, abriram mão de uma série de coisas que eles tinham para fazer. Por quê? Porque eles têm um desejo de ajudar as pessoas. O Everton e o David talvez não tivessem a condição de botar a mão no bolso e tirar o que foi gasto para construir esse banheiro, que foram alguns milhares de reais. Eles não teriam condição de fazer isso, acredito eu, mas nós, como somos o corpo de Cristo, nós, como somos sensíveis à necessidade das pessoas, nós conseguimos fazer isso. De que forma que nós fizemos? Através de doações pontuais que foram feitas. Eu quero aproveitar para agradecer a irmã Miriam Gonçalves, que foi a primeira, quando eu lancei aqui esse desafio há uns 3 meses atrás, a irmã Miriam Gonçalves, o contato que ela fez comigo depois foi já para mandar o Pix, de uma importância que ela transferiu para a conta da igreja para essa finalidade. Depois disso, nós tivemos outros aportes, outras doações, e nós conseguimos, com muita alegria, há uma semana atrás, entregar esse banheiro pronto. Então, veja, para fazer isso nós precisamos de recurso. Vamos supor que você seja um dono de material de construção, vamos supor que você seja um pedreiro, um servente de pedreiro, mas você não é nada disso, mas você pode fazer um almoço e levar lá para os voluntários, não importa. O que importa é servir. Então, o terceiro objetivo é angariar recursos.
recursos. Recursos físicos, monetários e recursos humanos também, para que a gente possa fazer aquilo que a gente faz com tanta dedicação, com tanto amor. Nós fazemos porque antes nós recebemos de Deus. E por gratidão a Ele, e por amar as pessoas, por cumprir o mandamento, que é o segundo mandamento que Jesus deixou para nós. Nós precisamos, de fato, nós precisamos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Caso contrário, o nosso evangelho é só o evangelho de Bíblia. De Bíblia que eu digo, de livro. E esse evangelho de livro, ele não muda a vida de ninguém, evangelho de livro não resolve a situação de ninguém, evangelho de livro não aponta para a eternidade, não salva, não cura, não liberta, evangelho de livro é só conhecimento. E conhecimento, o apóstolo Paulo dizia que incha. Então, se você quiser conhecer o verdadeiro amor de Deus, praticado através das obras que Tiago fala, que a fé sem elas é morta, venha nos conhecer. Você que é um voluntário, você que é uma organização, você que é um empresário, ou você que não é nada disso, mas você tem o desejo de doar, de servir, você pode nos procurar também. @Mandaqui Solidário é o nosso endereço nas redes sociais, tá certo? Bom, agora chega de somente eu falar, agora nós vamos conversar um pouquinho a respeito dessas coisas que eu falei até agora, e para isso nós temos aqui hoje um convidado muito especial. Nós fizemos, você que acompanha o nosso programa, ou você que pode puxar na playlist lá, nosso programa é novo, tá? Nosso programa começou acho que em janeiro ou fevereiro desse ano, acho que foi fevereiro desse ano que começou o nosso programa. Esse programa deve ser o 28º, alguma coisa assim. Quando nós começamos, eu fiz meio que um tour por esses 3 braços assistenciais da igreja que eu mencionei. Nós começamos com o Instituto, fizemos um mês de programa com o Rui, depois passamos para o Sam, fizemos um mês de programa com o Regiane e depois passamos para o GEAS. E o GEAS nós temos estendido um pouco mais porque nós temos mais pessoas para falar a respeito. O GEAS é esse ministério da igreja que é composto por 24 membros, que são aqueles efetivos, comprometidos, são os que eu chamo de CLT, mas não recebem nada, tá? E nós temos os 9 voluntários cadastrados, que são voluntários que periodicamente nos ajudam com tudo isso que a gente faz. E nós temos os voluntários esporádicos, que você pode ser um desses, que vem eventualmente, participa de uma ação, participa de outra. Então, nós estamos concentrando ultimamente nas ações do GEAS. Então hoje, para falar um pouquinho daquilo que o GEAS faz, eu tenho um convidado aqui muito especial, que é o Leandro. Leandro Lopes. Paz do Senhor, Leandro. Seja bem-vindo, viu? Paz, pastor. Obrigado pelo convite. Imagina, que Deus te abençoe. Amém. Leandro é um jovem senhor, né? Jovem. Jovem senhor. Casado há quanto tempo, Leandro? 1 ano. Completei 1 ano. Tudo isso? Tudo isso. 1 ano. Que bom, que bom. Você, só para falar um pouquinho da tua história, antes de chegar no casamento, Leandro conheceu Cristo há quanto tempo, Leandro? Eu conheci Cristo em 2018. 2018? Abril de 2018. Abril de 2018. Ou seja, não faz muito tempo, faz 4 anos, né? 4 anos, que eu me batizei aqui mesmo na igreja. Aqui mesmo na igreja? Sim, sim, na igreja. Bacana. E como que você conheceu a nossa igreja? Então, a Maiara, que é minha mulher, ela já congregava na igreja. E um certo dia ela me chamou, realmente, Leandro, vamos na igreja. Aí minha família toda era católica e eu também era o católico praticante. Falei, igreja, né? E eu falei, não, vamos sim, vamos na igreja. E no momento que ela me convidou também, eu estava passando por algumas situações complicadas, de algumas frustrações. E eu falei, eu vou. E eu lembro perfeitamente nesse dia, quando eu entrei aqui na igreja, nós ficamos num cantinho e a palavra que o pastor mencionou era frustração. E naquele momento eu até olhei para a Maiara e falei, você conversou com o pastor? Você falou da minha situação, da minha história? Ela, não, imagina, eu não comentei nada, é o senhor falando com você. E aí fiquei meio daquele jeito. E o culto inteiro, o pastor mencionando, né, falando da palavra de frustração e tudo mais, e eu comecei a chorar, a me arrepiar. Foi praticamente 1 hora só chorando e arrepiando. E é assim que acabou o culto, eu ia sair com a Maiara e eu falei, acho que Deus conversou comigo. E depois daquele dia, comecei a frequentar a igreja. Então foi esse momento que tocou. E depois daquele dia mesmo eu comecei a frequentar a igreja. Olha que bênção. Eu costumo dizer que Deus ele faz as coisas. Primeiro, ele não dá explicação pra gente daquilo que ele faz. Verdade. E nem dá spoiler.
É verdade mesmo. É muito bom, porque assim, ser casado há um ano, eu tenho certeza que vocês vão passar por muitas experiências juntos Sim, ainda, sim. né? Experiências agradáveis e outras desagradáveis, porque faz parte da vida da gente, né? E o sentido do casal é exatamente esse. Você vê, no momento em que vocês vieram, a Maiara estava mais fortalecida, até porque já estava firmada no Senhor, e você estava precisando, né, de um apoio nessa área. Não sei o quanto você se abria com ela em relação a isso, não sei o quanto você compartilhou, né, com isso, mas tudo isso não tem nenhuma importância, não tem nenhum valor diante daquilo que o Espírito Santo faz na vida da gente. Com certeza. Né? Porque a palavra fala que Ele sonda os nossos corações, Ele conhece. A Bíblia fala que antes que a palavra chegue na nossa boca, Ele já sabe, Ele já conhece. Então assim, ninguém melhor do que Ele que conhece cada milímetro do nosso corpo para poder identificar uma necessidade e trazer um instrumento para que essa necessidade fosse suprida. Né? E você sabe que assim, eu conheço muitas pessoas que foram evangelizadas por outras pessoas e que não têm um relacionamento. Tem pessoas que foram evangelizadas por pessoas que nunca mais viu na vida. Alguém que falou do amor de Deus, ela recebeu aquela palavra e nunca mais viu na vida. Tem pessoas que foram evangelizadas por amigos, tem pessoas que foram evangelizadas por parentes. Mas quando você é evangelizado pela mulher que você ama, não tem preço. Não tem preço, não exatamente. tem preço, não tem preço. Eu digo para você, e assim, eu falo isso com muita alegria, porque Deus ele tem uma característica maravilhosa, dentre tantas que Ele tem. Uma delas é transformar a maldição em bênção. Uma delas é transformar aquilo que não serve para nada aos olhos do mundo em alguma coisa boa aos olhos dele e depois aos olhos do mundo também. No meu caso também foi parecido com o seu. Você tem 1 ano de casado, eu tenho só 35 a mais que você. Pouca coisa, pouca diferença. Pouca coisa. Eu acho que você não tem de idade o que eu tenho de casado. Exato. Assim eu me sinto um velho. Olha, aliás, eu queria dizer para você que está assistindo, que vê o meu cabelo grisalho, isso é culpa da luz que tem aqui em cima, viu? Meu cabelo não é tão grisalho assim. Não é grisalho, ele é branco. Então, eu costumo dizer que na minha história com Deus, aconteceu exatamente isso. A mulher que eu amo há 40 anos foi o instrumento que Deus usou para me trazer para Ele. Eu era um cara completamente perdido nos delitos, nos pecados, completamente perdido. Com 16 para 17 anos, eu conheci a Baixinha. E quando eu falo que Deus transforma a maldição em bênção, é porque assim, a Baixinha um dia conheceu o Evangelho, ela tinha 18 já. Com 15 ela conheceu o Evangelho e acabou se afastando. Ela se afastou porque de fato ela não teve um encontro com Cristo. Ela teve um encontro com a igreja. E o encontro com a igreja não foi suficiente para suportar ela no momento de tentação. Então, ela se desviou, foi para o mundo, não fez as coisas que eu fazia, ela não tinha o tipo de vida que eu tinha, ela era a pessoa boa e pura e eu era o safado. Essa é a expressão. Essa é a expressão. Quando eu namorava com ela, para você ter uma ideia, eu saía da casa dela e ia me encontrar com os amigos e com outras. Você não estava preocupado com isso. Quando eu conheci ela com 16 para 17. Quando tinha 19 para 20, eu conheci, e faço questão de fazer essa menção aqui, eu conheci o pastor Guta. O pastor Guta chamava-se Domingos Rafael Júlio Gioia Martins. O pastor, tomado de um amor assim que até então eu não tinha conhecido. Olha só, eu vim aqui para bater um papo com você é o entrevistado e eu que estou contando a minha história. Mas assim, eu não sei porquê, mas Deus sabe. Alguém que está lá ouvindo, que está assistindo, com certeza vai aproveitar alguma coisa do que eu vou falar. Eu vivia nessa vida de ter a Sueli como minha namorada, embora eu não quisesse namorar com ela, porque eu fugi várias vezes e Deus não deixou eu escapar. Durante 3 vezes eu tentei desmanchar com ela e não consegui. Não consegui. A primeira vez... esse programa vai passar de meia hora, Paulinho. Mas 35 minutos. A primeira vez que eu tentei desmanchar da Baixinha, viu, Maiara? Maiara está aqui, viu, gente? Vocês não estão vendo, mas ela está aqui. A primeira vez que eu tentei desmanchar dela, ela tinha brigado com a mãe dela e ela estava muito mal. E apesar de eu ser um safado como eu era, mas eu tinha um coração bom. E aí eu falei, não. Hoje não vou fazer isso com ela. Aí quando foi na segunda vez que eu tentei, eu não lembro porque não deu certo. Na terceira vez que eu tentei, eu fui na casa dela. Falei, não, hoje eu vou assim, levei os presentes que eu tinha ganhado, uma multidão. Hoje eu vou devolver as coisas que ela me deu, hoje eu não quero mais saber, porque eu estou começando a gostar dela e eu não quero isso.
Eu não quero ficar preso, eu quero liberdade. Eu achava que liberdade era estar solto, né? Não, Sim. A liberdade é eu estar preso. É verdade. A liberdade é eu estar preso por uma aliança de amor com a mulher que eu amo e fazer aquilo que Deus tem planejado para nós. Essa é a minha liberdade. E aí, naquele dia que eu fui na casa dela, pronto para desmanchar, ela fez um pudim, meu... Detalhe, ela não gosta de cozinhar até hoje, ela cozinha muito bem, mas ela não gosta de cozinhar até hoje. Ela, solteira, ela fez um pudim para mim, que eu falei, não, hoje vai ser sacanagem, hoje não... Não tem como. Enfim, passaram-se os anos, num casamento de uma prima dela, essa prima era crente, se desviou, essa prima foi para uma religião, né? Enfim, e essa prima se casou, desviada da igreja, essa prima foi para Umbanda, foi para o Candomblé, e aqui eu não estou falando mal da religião, eu estou dizendo que ela desviou do caminho, e essa prima, quando se casou numa igreja católica, o pastor Guta foi na recepção, ele não foi na igreja católica, mas ele foi na recepção, e ali eu conheci o pastor Guta. Ele falou para a Sueli, quanto tempo, saudade de você, e ele abraçava as pessoas, Leandro, e ele botava a cabeça da pessoa no peito dele assim, lembro disso até hoje. Ele fez isso muitas vezes comigo depois. E abraçava, saudade de você. Quem é esse rapaz? O cabelo aqui assim, ó, mais magro do que eu sou hoje. Hoje eu tô gordo. O cabelo aqui assim, ó. E aí ele falou, quem que é esse rapaz? Ah, é meu namorado. Ela deve ter ficado até com vergonha. Eu acho que ela até escondeu a cara quando ela viu o pastor assim, porque ela não queria que o pastor visse que a ovelha dela estava com aquele traste do lado dela. E resumindo essa história, naquele dia aquele pastor falou para mim, vai na igreja, vai lá conhecer e tal. Eu falei, não, tá bom, eu vou nada, né, meu? Vou nada, né? Mas aí depois eu falei assim, não, mano, aquele pastor foi muito educado. A educação dele me cativou. Eu vou lá só para conhecer, depois eu nunca mais apareço naquela igreja. E a gente ia no dia seguinte, no domingo, naquela madrugada, um amigo meu que andava de moto comigo morreu de acidente de moto, eu fui no enterro desse amigo, e aí não fui na igreja. Bom, resumindo, fui depois, aceitei Jesus. Então veja, né, Deus permitiu que a baixinha desviasse, não vou falar que foi para me alcançar, porque eu seria muito pretensioso, mas Deus permitiu que ela se desviasse. Enquanto ela estava desviada, eu a conheci. Se ela estivesse na igreja, é o que eu falo, ela não ia me querer de jeito nenhum. Se ela fosse crente, ela não ia me querer de jeito nenhum. Verdade. Mas ela me quis. Porque Deus me queria ao lado dele. Então, assim, essa introdução, que eu não sei por que eu falei isso, é para dizer o seguinte, você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Você escolheu para você uma mulher de Deus. Amém. E essa mulher de Deus te apresentou Deus e hoje vocês caminham juntos e vocês servem a Deus juntos, né? Graças a Deus. Vamos lá. Leandro, qual que é a tua profissão, Leandro? Então, eu sou advogado, já estou na área há 5 anos e sou especialista com direito trabalhista. Direito trabalhista. Aí tem um parceiro, um colega, que nós temos um escritório ali próximo da região central, certo. Próximo da 7 de abril. Uhum. E a gente atua só focado com direito trabalhista. Nós somos especialistas com direito trabalhista. Não, isso é excelente, isso é excelente. Você sabe que a gente estava conversando sobre isso, né? Já vou até adiantar um pouquinho o assunto. Naquela reunião que nós fizemos para a definição do trabalho do projeto do Direito Solidário, sim. E nós tínhamos aqui, né, 6 advogados, e cada um na sua especialidade, mas um transita um pouquinho na especialidade do outro, e a gente estava falando exatamente sobre isso. Acontece muito isso hoje em dia, né? O dentista, hoje em dia, se vai no dentista, ele não faz tudo. Exato. Se for problema na gengiva, ele manda você para um. Se for no canal, manda para outro, né? E eu, no começo, eu ficava aborrecido com isso, porque eu precisava, por exemplo, em 3 dentistas para resolver um problema. Até o dia que eu entendi que é melhor você gastar um tempo maior, ir com um especialista, porque tem mais bagagem, tem mais know-how, conhece os caminhos e tal. E eu vejo que eu acabo fazendo isso na minha profissão, né? Eu trabalho na área de vendas, eu tenho uma carteira de clientes que eu atendo, e quando eu me dedico a fazer um trabalho de prospecção, eu procuro prospectar no mesmo segmento. Por quê? Porque, por exemplo, se eu visito uma empresa, o trabalho que eu desenvolvo, né, eu posso atuar em vários segmentos. Aliás, eu posso atuar em todos os segmentos, né? Então, quando eu vou, por exemplo, eu vou visitar um cliente que é do segmento alimentício, depois farmacêutico, depois de prestação de serviços. Se eu fico pulando de um galho no outro, eu posso fazer o meu melhor, mas eu não vou ter a visão, vamos dizer assim, mais ampla, né? Quando eu foco e dedico, falo, não, eu vou trabalhar num determinado segmento.
Quando eu vou na 10ª visita, por exemplo, naquele mesmo segmento, eu já me tornei um expert. Verdade. Lógico que não, mas eu já me conheço mais. Então, isso é muito bacana, a questão da especialização, né? Por que eu estou dando essa ênfase, né? Porque eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto do Mandaki Solidário, Mandaki Solidário é o programa, do Direito Solidário, né? O qual você é o coordenador do projeto. Sim. Queria que você falasse um pouquinho a respeito dele, qual que é o objetivo, qual que é o propósito. Sim, só colocando uma observação, você falou da parte de se especializar, principalmente na área do direito, eu vejo, muito importante você ser um advogado especialista, porque às vezes tem um advogado que faz tudo, nada contra, mas é diferente quando você está com alguma situação, algum problema e você procura um advogado especialista. Por quê? Até um exemplo que eu vou dar. Eu atuo um pouco para advogar para empresas e também para reclamantes, né, para empregados. E às vezes... Ou seja, você trabalha nas duas pontas. Sim, mas o foco, vamos supor, 90% é pró-empregado. Tá. E às vezes, quando eu faço algumas defesas para empresas, a gente recebe algumas reclamações trabalhistas e percebe que o advogado ele não é especialista. E ali ele está cometendo alguns erros que acaba prejudicando o próprio cliente. Sim. Se fosse um advogado especialista na área, não iria cometer esses erros. Então é importante realmente ter um advogado especialista naquela área, porque ele realmente estudou para dominar aquela área. Então ele sabe os caminhos certos, então é importante. Agora, mudando o assunto em relação ao projeto, eu fiquei muito contente quando você fez o convite. Conversei com a Mayara, falei que por eu estar nessa profissão, nada mais justo, né, que Deus me colocou esse dom, de participar desse projeto. Então, quando você fez o convite, eu falei, na hora, topo, vamos para cima, vamos abraçar a causa. Maravilha. E vai começar agora, né, no próximo sábado. Isso. E o projeto é focar realmente em passar informações para as pessoas. Acho importante todos nós conhecermos os nossos direitos. É importante todo mundo conhecer o seu direito, né? E deveria até ter nas escolas, né, uma disciplina, o direito constitucional, para as pessoas conhecer o básico. Então, acho importante esse projeto para a gente, além de tirar as dúvidas, mostrar também qual é o seu direito, para a pessoa também ficar atenta, conhecer realmente o que de fato te pertence, o que é o seu direito, é importante. Sim, com certeza. Não, maravilha, maravilha. Eu sempre gosto de destacar, Leandro, a profissão da pessoa, aquilo que ela faz, porque tem muitas pessoas que não servem no sentido, não é que não presta, né? Não servem a Deus, não servem outras pessoas, porque ela tem uma concepção errada do que é o servir. Ela acha que a vida dela é muito ocupada, muito agitada, e ela não consegue... como se diz, conciliar as coisas para conseguir ajudar alguém. Às vezes até, porque assim, tem pessoas que não têm o interesse de fazer, né? Não é dessas pessoas que eu estou falando. Mas tem aquelas que têm interesse, mas não se julgam capacitadas nem mesmo de administrar o seu próprio tempo para fazer. Então, o teu exemplo, né? Você é um jovem marido que faz parte de um jovem casal, que tem planos, que tem projetos, que estão vivendo ainda o início de um relacionamento que ainda é uma fase de conhecimento, e vocês têm, como eu falei, os planos, os desafios e tal, e você tem a sua profissão, e a sua profissão, como hoje, posso dizer que todas as profissões, você precisa se atualizar. Sim. Você não pode ficar no que você aprendeu na faculdade, você não pode simplesmente se basear naquilo que você já aprendeu na prática, porque senão você para. Né? E no mundo competitivo que nós vivemos, parar não significa parar, parar significa andar para trás. Exato. Né? Então você deixa de ser efetivo, você deixa de cumprir o teu dom, como você falou, e deixa de cumprir o teu propósito de trabalhar e ser recompensado pelo teu trabalho. Então você, mesmo sendo um jovem marido, um advogado já com experiência, você ainda consegue encontrar tempo para servir outras pessoas. Sim. Que não tem nada a ver com o teu público-alvo, vamos dizer assim, na tua profissão. Não tem nada a ver no sentido, eles não podem ser um cliente seu, formalmente falando, porque eles não podem pagar, né? Tem muitas coisas do direito que você tem que pagar antes, né? Algumas você paga depois, mas umas você tem que pagar antes. Exato. Eles não podem. E você não serve com a intenção, como alguns casos acontecem, né? Eu vou lá para ajudar, vou lá para servir, mas a pessoa está preocupada com ela. Exato. Aonde que ela vai encontrar uma oportunidade dela ganhar alguma coisa, né? Então, assim, não é o seu caso, obviamente, e
é importante a gente colocar um pouco de luz sobre essa questão, porque tem você que está assistindo, que não se julga capacitado. Ah, mas eu sou médico, o que eu vou fazer? Tem muita coisa. Ah, mas eu sou bibliotecário, coisa que nem tem mais, tem muita coisa que você pode fazer. Então, o que você precisa fazer para servir é ter o desejo de servir. É simplesmente isso que você precisa, ter o desejo de servir. Bom, passando para a parte prática da coisa, né? A gente separou umas fotos aí, né, Paulinho? Dos trabalhos que o GES desenvolve, nos quais o Leandro está inserido aí. Pode colocar para a gente, por favor. O Leandro, eu queria que você comentasse, a gente tem aí algumas fotos, né? Eu queria que você comentasse, assim, brevemente a respeito do trabalho que está sendo desenvolvido neste momento da foto. E no final, eu queria que você trouxesse um exemplo de alguma coisa que te marcou. Eu sei que nesse tempo que você está no GES, desde fevereiro. Desde fevereiro, quando foi a gente fez a ITL. Mas desde fevereiro para cá, eu tenho certeza que algumas situações já te marcaram. Eu queria que você destacasse pelo menos uma no final da apresentação das fotos. Então, pode falar. Nesse caso, foi uma saída de sexta-feira. Saiu eu e o Dr. Paulo, nós fomos entregar os cobertores. E nós estávamos nesse local procurando aquele rapaz, o Power. O Power. Uhum. E ele não estava nesse local. E aí apareceu essas irmãs perguntando se nós estávamos realizando algum tipo de doação. E nós falamos, sim, nós somos da Igreja Brasil para Cristo. E hoje nós estamos entregando os cobertores. E estava um dia bastante frio mesmo. Chegou todas essas mulheres e perguntaram, por favor, tem como vocês entregarem os cobertores? Nós estamos com frio, nós estamos era numa casa, mas não tinha nada. Estavam passando frio mesmo, estavam com crianças. E aí, nesse dia aí nós entregamos, acho que foi 5 ou 6 cobertores de uma vez só, porque tinha bastante mulheres e crianças. Que bom. E elas agradeceram muito, abraçaram a gente. Glória a Deus. E a gente se sentiu bastante feliz nesse momento, porque nós conseguimos, né, suprir o frio que elas estavam passando. Atender a necessidade. A necessidade delas. Glória a Deus. E essa foto aí? Essa foto aí é o grupo de sexta-feira. Então, todos a equipe aí são servos de Deus, que realmente se importam com a palavra, com a necessidade das pessoas. Então, eu fico feliz em participar dessa equipe. Muito bom. Segura só um pouquinho nessa foto, Paulinho. Você mencionou o grupo de sexta, então só para orientação das pessoas, tem o grupo de sábado também, né? A gente sai na primeira sexta-feira do mês e no terceiro sábado do mês, então são 2 grupos distintos, né? E esse jovem rapaz de cabelo platinado que você está vendo ali, pode prestar atenção que ele está com uma jaqueta. É a mesma. Essa jaqueta percebe. Essa jaqueta já foi mais ação de evangelismo que algumas pessoas que eu conheço. Verdade. Tá certo. Bom, vamos lá, pode passar, Paulinho. E aí? Essa saída eu lembro muito bem também, foi com o pastor Daniel. Nós também fomos entregar cobertores. Foi uma sexta-feira que estava bastante frio também. E nós fomos entregar para esse rapaz. Uhum. Ele também falou que não tinha fogo, ele estava numa cabana ali perto do cemitério. E falou que estava com muito frio também, ele não tinha fogo, só estava sem cobertor. E ali ele abraçou a gente, conversou com a gente, agradeceu também. Isso é próximo do cemitério da Cachoeirinha, sim, né? Sim, ali mesmo. Tá certo. Pode passar, Paulinho. Esse caso também estava com o pastor Daniel também, nesse dia também. Foi a mesma situação. Uhum. Ela viu que nós paramos o carro e estávamos entregando também um cobertor. E chegou em nós também falando que estava com muito frio. E ali ela abraçou nós e agradeceu também a oportunidade de a gente estar naquele momento para poder sanar, né, o frio que ela estava passando ali também. Muito bom. Próximo. Aí eu não vou lembrar ali qual é o ponto, mas esse rapaz que está deitado... Você parece que é na Inajar. É, né? Na Inajar. Uhum. E ele gosta de tirar selfie. Então, todas as vezes que nós... Esse é aquele da selfie? Todas as vezes que nós passamos ali, geralmente ele pede pra gente tirar selfie. Ele sempre atende, ele sempre tá animado, ele sempre agradece também. Quando nós entregamos a sopa, os cobertores, ele sempre agradece. Tá certo. Deixa eu só fazer um acréscimo aqui. Volta isso, Paulinho. As fotos anteriores você falou que era entrega de cobertores, né?
E essa foto já tem lá um pratinho de sopa. Então, para você que está assistindo, qual é a diferença? As ações que nós fazemos de evangelismo com entrega de sopa, de roupa e de outras coisas, elas acontecem quinzenalmente durante o ano todo. Já as entregas de cobertores, somente no inverno. Então, quando nós saímos para entregar cobertores, o Leandro disse aqui, ó, estava com o pastor Daniel. O pastor Daniel é um dos pastores auxiliares aqui da igreja também, que também é um voluntário, assim, assíduo do GEAS, né? E então são duas pessoas que vão, por quê? Porque o carro precisa de mais espaço para cobertores e como são ações feitas durante a semana, numa quarta-feira, numa sexta-feira, né? No dia seguinte normalmente se vai trabalhar, então a gente precisa de otimizar o tempo, então são ações concentradas na distribuição de cobertores. Pode passar, Paulinho. Acho que estava no mesmo local ali. Estava no mesmo local também, conversando ali. Uhum. E também foi a entrega da sopa, do alimento. Tá certo. Falamos da palavra também. Tá certo. Opa, tem um São Paulino ali. Ah! Esse dia você estava feliz, eu lembro que você falou que o São Paulo ganhou. Não, mas ó, que nem o pastor Joel falou ontem, eu sou São Paulino, pode perder. Ó, para dizer a verdade, eu sou um São Paulino que eu não sei quem é o técnico. Eu sempre falava assim, para mim o técnico ainda era o Rogério Ceni. Ele foi e voltou, eu acho que ele sempre foi o técnico. Eu lembro que você estava feliz. Nossa, aí foi também entregar cobertor também, né? Exatamente. O Carlos. Essa é recente, né? Que você foi com o Beis e eu vim aí só para aparecer na foto. Sim. Não, brincadeira. E aí? Essa foto foi recente, foi agora na sexta-feira. Nós estávamos também entregando alimentos, cobertores. E ali você está orando por ele. Sim, né? Ele pediu para fazer uma oração. Nesse momento eu orei junto com ele. Maravilha, glória a Deus. Agora, é o que você falou em relação ao momento que me tocou. Foi na minha primeira saída de rua, foi com o Rogério. Nós estávamos, eu não lembro qual era a região ali que nós estávamos, e eu, o Paulo conversando com ele, e acho que o Reginaldo, nós estávamos conversando. E conversando pela situação que ele estava passando e tudo mais, nós entregamos os alimentos. Eu lembro que o Rogério tinha até uma cachorrinha que estava brava, porque nós fomos chegar próximo e a cachorrinha estava protegendo ele. E naquele momento, nós conversamos com ele, falando da palavra, ele viu, acho que o Paulo com uma Bíblia, não sei se o Paulo estava com a Bíblia ou o Paulo depois foi pegar uma Bíblia. E ele falou, ele estava com alguns problemas com drogas e tudo mais. Acho que, se eu não me engano, ele estava com... Enfim, estava com drogas. E naquele momento ele falou, hoje eu vou entregar um cachimbo para vocês, eu não quero mais isso para minha vida. Então naquele momento foi a minha primeira saída e já me tocou de um jeito que eu falei, olha... E ali ele falou, realmente, olha, foi muito bom a presença de vocês aqui, do que vocês acabaram de falar comigo. E eu não quero mais essa vida. Ele foi, entregou o cachimbo e ali a gente já ficou bem impactado. Depois ele começou a realmente vir à igreja, começou a fazer também parte do grupo dos Gêmeos do Paulo. Parece que agora ele deu uma recaída, mas aquele momento ali foi marcante, foi bem marcante. O que você falou é muito importante, Leandro, porque assim, você falou dos Gêmeos, né? Os Gêmeos, para quem não sabe, essa sigla significa Grupo de Evangelismo e Maturidade Espiritual. Gêmeos é uma reunião de célula, como é mais conhecido, né? E nessas reuniões nós temos lá as pessoas que fazem parte da igreja e temos pessoas convidadas que não necessariamente fazem parte da igreja. No caso do Rogério, que o Leandro mencionou, o Rogério era uma pessoa em situação de rua por conta das drogas, né? Separado da mulher, tem 2 filhos que teve lá uma questão de que acabou perdendo a guarda dos filhos por conta dessa situação, a mãe é quem cuidava dos filhos, e ele esteve conosco na igreja, nos cultos, e ele esteve conosco também nos Gêmeos do Paulo Sérgio, que também é advogado, né? E lá junto com o Leandro, com a Maiara e com os outros irmãos que fazem parte lá dos Gêmeos Zoe. E infelizmente ele teve uma recaída, né? Por quê? Porque a situação realmente é muito difícil. A pessoa que vive muitos anos na dependência da droga é muito difícil. Mas assim, o Rogério, ele é alvo das nossas orações. O Rogério, ele não foi esquecido por nós. Nós sempre temos interações com ele através do Paulo Sérgio, que é quem tem mais contato, porque mora mais próximo, né?
E nós não desistimos da pessoa. Só que tem um fator muito importante para que essa transformação aconteça. A pessoa precisa querer, ela precisa desejar. Não adianta o Leandro querer, não adianta o Paulo Sérgio querer, não adianta o Priori que estava naquele dia querer. Ele tem que querer, porque se ele não quiser, não tem, né? Verdade. Nós trabalhamos com internações também de pessoas em casa de recuperação, e a internação ela precisa ser voluntária, a pessoa precisa querer. Tem que dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo, né? Porque a gente internar à força não adianta. Não adianta. Porque aquela história, ele pode ser tirado do meio que ele vivia, mas o meio acaba não saindo de dentro dele, por quê? Porque ele ainda tem aquelas raízes presas, ele não teve o desejo da libertação. É né? verdade. Mas enfim, Leandro, infelizmente o nosso tempo está acabando, nosso tempo não é muito grande aqui, mas eu queria, antes de terminar, né, agradecer a sua participação, a sua disponibilidade, agradecer o fato de que você sendo um jovem casal, fazendo parte de um jovem casal junto com a Maiara, né, e tendo tantas coisas para fazer, tantas coisas para se dedicar na tua própria profissão, e você resolve, você decide, vocês decidem, né, porque a Maiara também serve. Sim. A Maiara faz parte de tudo isso ativamente, né, enquanto está servindo, e faz parte ativamente na sua casa, quando ela te apoia, quando ela ora por você, quando ela viabiliza as coisas para que aconteçam, né? Então, assim, vocês são um casal que servem juntos. Isso é muito bom. Saiba que quando vocês tiverem os filhos de vocês, esse é o maior ensinamento que vocês podem dar para ele, do amor a Deus refletido através do que vocês fazem para as pessoas. Eu costumo dizer que quando você ensina para uma criança, você fala para uma criança, você mostra, você escreve, essa criança ela tem um certo grau de aprendizado em relação a isso. E a Maiara sabe muito bem disso, melhor que nós, porque é professora, né? Agora, quando você dá exemplos, aí a coisa é totalmente diferente. Né? Alguém disse um dia que o conselho, a palavra, né, ela até abre o caminho para a mudança, mas o que realmente provoca a mudança ou que cria o hábito é o exemplo. O que marca é o exemplo, né? Então, eu louvo a Deus pela tua vida, pela vida da Maiara, pela disposição. Vocês estão sempre dispostos. Quero deixar isso registrado aqui. Vocês servem na Igreja do Brasil para Cristo manda aqui, mas vocês moram no Tatuapé. Vocês atravessam a cidade para vir para cá, para fazer o que precisa ser feito. Exatamente. Né? Nem sempre é aquilo que vocês querem fazer, no sentido de que, olha, tinha programado ir no cinema com a Maiara, mas, poxa, surgiu uma necessidade, eu vou atender a necessidade. Com certeza. Vocês fazem isso com muita dedicação. Será eu louvo a Deus pela vida de vocês e que vocês permaneçam com esse coração aberto que vocês têm para abençoar outras pessoas. Eu agradeço o convite. Só rapidamente, fica à vontade, falando do projeto do Direito Solidário, convidar os colegas que atuam na área... Muito bem lembrado. Né, que atuam na área do direito, advogados, estagiários, quem está cursando ainda a faculdade, em vir conhecer o projeto, poder aprender quem é estagiário e os próprios advogados, né? Poder ajudar as pessoas que realmente precisam, porque é um projeto muito bacana, interessante, poder ajudar as pessoas, passar informações corretas e mostrar realmente o direito. Então fica o convite para você que é advogado, você que é estudante, em conhecer esse projeto. Maravilha, maravilha. Eu quero aproveitar a deixa do Leandro e convidar também, nós estamos precisando no momento, para viabilizar alguns projetos que a gente tem, nós estamos precisando de assistente social. Se você é assistente social e seja lá quanto tempo você tenha de experiência ou de carreira, e você tem o desejo de servir, tem o desejo de ajudar, mesmo que não seja algo assim efetivo, comprometido durante muito tempo, mas olha, eu posso doar um sábado por mês, nos procure, nós estamos precisando de assistentes sociais que nos ajudem a apresentar para muitas pessoas benefícios que elas têm e que elas desconhecem. Nós já estamos trabalhando, eu digo já porque assim, é uma ideia antiga que eu tenho, é um desejo que eu tenho, que agora que a gente está conseguindo viabilizar. Nós estamos criando uma cartilha chamada Cartilha dos Direitos Ocultos. O Leandro, como advogado, faz parte desse projeto, a Maiara, a sua esposa, como professora, faz parte desse projeto, estão me ajudando a estruturarmos essa cartilha. Nós precisamos de um assistente social, por quê? Porque nem o Leandro e nem a Maiara são assistentes sociais. Existem caminhos, existem meios, benefícios que somente quem é da área conhece. Então, se você tiver disponibilidade, nos procure, tá? Eu repito aqui, o nosso Instagram é o @mandaquisolidário. Então, se você tiver o desejo, ou se você quiser só conhecer a ideia e o projeto, nos procure, tá bom?
Quero te agradecer por mais uma terça-feira estar nos acompanhando aqui. Quero já te convidar para terça-feira que vem. Vamos ter um outro convidado bastante interessante. Não vou dizer quem é, vou fazer surpresa, até porque eu não lembro quem é. Brincadeira. Mas vai ter alguém aqui muito importante para falar na semana que vem também sobre a questão das ações solidárias, tá certo? Muito obrigado pela tua audiência. Não deixa de dar um like, não deixa de compartilhar para outras pessoas, porque isso com certeza vai servir para outras pessoas também, tá certo? No mais, que Deus te abençoe, te guarde, assim como toda a tua família, que você tenha uma semana abençoada, guardada, protegida por Deus e com a presença do Espírito Santo na tua vida e na tua casa. Que Deus te abençoe. Tchau. Tchau, tchau. A gente está